Boa noite, bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Elaine Menes, para quem não me conhece, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre eclipse, tá certo? Mas assim, muito pouquinho mesmo, só para responder a pergunta que as pessoas sempre fazem. Ai, meu Deus, o eclipse é horrível, é isso mesmo? O mundo vai acabar, vai ter uma guerra, cada hora falam alguma coisa, né? Porque se criou essa fantasia de que o eclipse é ruim. Pode ser ruim ou pode ser bom. Eu sou assim da teoria que nada é bom ou ruim, né? Depende da forma como a gente lida com alguma coisa, com aquilo que nos acontece, com aquilo com que fazem com a gente, né? Então, às vezes, a pessoa faz uma coisa de ruim com você fica agarrado àquilo ali, né? Ficar com aquele rancor, guardar aquilo, vai te fazer mal. Mas se você falar, ah, tá bom, isso é problema dessa pessoa, ela que lide com isso, né? E isso não vai te fazer mal. Então, tudo depende de como você, né, lida com os acontecimentos do dia a dia da sua vida. Sejam eles fáceis ou difíceis, né? E assim, antes de começar, quero pedir o seguinte, gente, por favor. Se gostar, curta, comente, compartilhe com os amigos, ok? E outra coisa muito importante também, eu não toco instrumento musical nenhum, tá? Eu sou um zero à esquerda nesse quesito. Isso tudo aqui é da minha filha, como ela não tá em casa, cá estou, porque tem aquele ditado, né? Como é que é? Quando os gatos saem de casa, os ratos fazem a festa, né? Então eu tô aqui, que eu adoro esse cantinho aqui, acho aconchegante, embora não saiba nada de música. Consigo nem cantar parabéns pra você e bater palma ao mesmo tempo. Mas bom, vamos lá. Então vou falar de eclipse, tá? Os eclipses, eles acontecem de 6 em 6 meses, né? O mundo não acaba de 6 em 6 meses. A gente tá aí, né? E aí eles acontecem geralmente aos pares, tá? Mas às vezes aos trios também, às vezes vem um trio de eclipse, mas geralmente é aos pares. E eu vou falar do eclipse solar, porque é o que vai acontecer amanhã em Escorpião, né? Amanhã, 25 de outubro de 2022. Se não me falha a memória, 7h48 da manhã, horário de Brasília, mas depois dá uma confirmada mesmo, porque eu acho que é isso, mas não tenho certeza. Então você tem que ver, se você não estiver em Brasília, você tem que ver a sua cidade, qual vai ser o horário do eclipse, né? E aí, o que é o eclipse solar? O eclipse solar é quando a lua encobre o sol, né? Aí tem vezes que tem um eclipse solar total, tem vezes que é parcial. De qualquer forma, no eclipse ou a luz do sol é completamente ofuscada ou em parte. Com isso, quando ela por exemplo, amanhã vai ser um eclipse parcial em Escorpião. Então, vai ter ali uma energia ainda do Sol, né? Não vai cobrir totalmente a luz do Sol, mas vai diminuir. E aí, nessa hora que é importante você perceber, e já é possível perceber com antecedência um pouco, o quanto anda a sua luz pessoal, né? A sua energia. Como você está lidando com as energias externas e com a interna também, porque cada um de nós tem o próprio brilho, né? A gente não precisa ser iluminado por nenhum astro e nem por ninguém, mas muitas vezes a gente se coloca nessa situação, né? De esperar que o outro nos ilumine. Então, o eclipse é um bom momento para você perceber, né? O quanto você é capaz de se iluminar e até iluminar aqueles que estão à sua volta também, se você tiver luz bastante, né? Que não vai te faltar. Que a gente só pode dar para o outro aquilo que a gente tem, né? Quando sobra, a gente pode compartilhar com o outro. Então, o eclipse solar tem essa característica. E uma outra coisa importante, o eclipse solar é sempre uma lua nova. E como uma lua nova, ali é como se fosse plantada uma sementinha, né? O início de alguma coisa. E aí,
vai depender dos planetas que você tem ali perto do eclipse, né? Do seu mapa natal em relação ao mapa do eclipse. Então, por exemplo, amanhã o eclipse vai estar Sol e Lua em conjunção, né? Porque, como eu falei, Lua nova é sempre uma conjunção, e Vênus estará ali coladinha no Sol e na Lua também. Mas eu não vou entrar nesse detalhe de explicar o que vai significar o fato da Vênus estar ali, porque isso depende do seu mapa, né? Onde você tem Vênus? Qual a casa que você tem Libra e Touro, né? Então, isso tudo vai influenciar para analisar o que essa Vênus aí vai causar no seu mapa especificamente. Então, eu não vou entrar nesse detalhe. Mas uma conjunção é sempre um início, né? Então, você talvez não sinta agora, você vai sentir depois. Então, mas uma coisa boa de você perceber é como está a sua energia, como você está se sentindo nesse período. Você está se sentindo abatido, fragilizado, cansado? Ou você está animado, disposto? Né? Então, é um bom período para você analisar isso. E ele acontece a 2 graus de Escorpião. Então, você vê ali o que você tem no início de Escorpião, tem algum planeta ali, até uns 5 graus de Escorpião, assim. Você vê, tem alguma coisa, né? Tem algum planeta? Se você não tiver planeta, de qualquer forma, tem uma casa astrológica ali, né? Que casa é essa, né? Por exemplo, quem tem a casa 1 ali vai estar falando, né, muito sobre a imagem que você projeta, como os outros te veem. Você também se voltar para sua saúde, para o seu como você começa as coisas na sua vida, né? O que você pode mudar ali, aperfeiçoar naquela área ali. Aí quem tem a casa 1 ali é mais ou menos essas coisas, tô resumindo bem, né? Porque como eu falei, eu acho que falei, eu vou ser bem sucinta. Depois eu até posso fazer um vídeo explicando aí as casas astrológicas e tal. E aí o que você tem ali no início de Escorpião, né? E aí vamos lá, o que é o signo de Escorpião, né? O que o tão temido Escorpião representa? Eu sou encantada com o signo de Escorpião. E olha que eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho Sol em Câncer, né? E ascendente Escorpião. Aí, quando eu era nova, eu tenho uma amiga que ela estudava astrologia desde sempre, desde os primórdios da nossa vida, ela estudava. E aí, um dia ela veio me dizer, nem tem ascendente Escorpião. Eu tomei uma bronca daquilo, nunca mais quis saber, porque eu era assim, super preconceituosa com astrologia, mas a gente paga a língua, né? E principalmente com Escorpião, ainda que eu não quis saber, eu falei, não quero saber disso não. Aí os anos foram passando, né? E acabei me encantando com essa área, descobri que, como eu sempre falo, não precisa, a gente não precisa acreditar ou não para as coisas existirem, né? E aí o fato é que a astrologia, ela realmente traz respostas. Mas enfim, não era bem sobre isso que eu queria falar. Porque eu lembrei que eu sou ascendente Escorpião, né? Então, qual a energia de Escorpião? O Escorpião, eu até fiz uma postagem, foi uma das minhas primeiras postagens, quando eu criei a página lá no Instagram, né? Em 2021. Uma das primeiras, porque eu comecei a página no início de outubro, se não me falha a memória. E aí, quando entrou, né, o signo de Escorpião, eu fiz essa postagem. Que é explicando o seguinte, Escorpião tem 3 arquétipos, né? Ele tem o arquétipo do escorpião mesmo, né? Pensar naquele animalzinho venenoso e tal, que pica o outro e que acaba, muitas vezes, morrendo A pessoa, né, que é de escorpião e que carrega aquela mágoa, ela acaba morrendo no próprio veneno dela, porque aquilo que ela guarda do outro faz mal para ela. Não adianta a gente ficar guardando o que o outro nos fez. A gente pode não ter gostado, a gente pode não querer mais a pessoa na nossa vida muitas vezes, ou não querer mais aquela situação, às vezes não é alguém, é uma situação. Mas guardar aquilo, ter rancor com aquilo adoece e causa doenças mais variadas possíveis, né? Porque a gente fica se afogando naquela mágoa. E aí tem um segundo tipo de escorpião, né? Que é um segundo arquétipo, que é o da águia.
A águia já é aquele animal que voa alto, né? E não deixa ninguém atingir, tá lá, voa plena e bela, né? E quando alguém, né, algum animal vai atacar ela continua voando e voa mais alto para que aquele animal desista daquilo e continue a seguir o percurso que ela tem que seguir. E aí uma pessoa que tem que atingiu esse nível, vai ser aquela pessoa que as coisas não vão incomodar ela. Ela pode até se incomodar, né, porque a gente é humano e tal. A pessoa vai se incomodar, ela vai resolver aquela questão ali pontual, ela não vai ficar ali remoendo aquilo, né, criando úlcera, dores, enfim, a partir daquela coisa ruim, né, que ela mesmo fica. E às vezes o outro nem sabe que você fez aquilo, né, porque não foi a intenção do outro, às vezes. Então, você pode ficar chateado pontualmente, mas depois tem que seguir a vida. E o terceiro tipo, né, que é a fênix, que é aquela ave mitológica que renasce das próprias cinzas, né? Então, assim, um escorpião fênix é aquele que mesmo com todo o sofrimento que ele teve, na verdade não é mesmo, a partir de todo esse sofrimento que ele teve, ele aprendeu, né? Aprendeu e consegue se elevar apesar de tudo isso, né? Consegue renascer ainda mais bonito, né? E iluminado a partir daquelas experiências, muitas vezes desagradáveis na vida dele. E o que mais bonito, né, nesse escorpião, né, nível 3, a fênix, é que ele é capaz de curar o outro, né? Ele cura o outro não porque ele é médico, não porque ele faz uma magia. Ou melhor, ele faz uma magia, a magia é ele mesmo, né? Ele tem uma energia tão boa que a presença dele cura o outro. As pessoas se sentem bem com esse escorpião, né? Mas isso é um processo, né, de evolução que a gente vai passando, ninguém nasce sabendo. Então, e quando eu falo, gente, é muito importante frisar isso. Quando eu falo escorpião, não tô falando do sol em escorpião, não. Eu tô falando dali, todo mundo tem escorpião no mapa, né? Então você tem que saber qual a casa que você tem escorpião, você tem que saber onde está Plutão no seu mapa, né? Você tem que saber onde está Marte no seu mapa. Por quê? Marte é corregente de escorpião, né? Na astrologia moderna, né? Porque na astrologia tradicional não se considera Plutão, mas na astrologia moderna Plutão entra, né, na análise do mapa, e Marte também deve ser considerado, porque Marte é corregente de escorpião. Então, assim, é muito importante que você tenha isso em mente. Eu não tô falando de quem tem sol, aquela coisa, qual é o seu signo? Eu sou escorpião. Não tô falando disso. Eu tô falando da energia de escorpião, tá? Então, assim, escorpião tem esses 3 arquétipos, né? Então, assim, é um bom momento para você pensar assim, o que eu preciso desapegar? O que eu preciso largar? Né? O que tá demais na minha vida? O que já acabou e eu não consigo deixar ir? Né? O que eu preciso transformar, né, na minha vida para eu ter o que eu quero, né? O que eu tenho que deixar morrer, né, para que outra coisa possa viver, outra coisa possa nascer a partir daquilo. Eu até dei um dos exemplos, né? Eu dei alguns exemplos, mas um dos exemplos que eu dei na postagem que eu fiz no ano passado foi: Cristo morre e ressuscita, né? Porque ele só pôde ressuscitar porque ele morreu, né? E ele morreu por uma razão. Então é isso, a gente tem que deixar ir, a gente tem que aceitar a morte, né, das coisas. A morte das pessoas também, né? Mas essa é sempre... sempre não, mas pode ser mais difícil
Mas também é preciso aceitar, né? Porque é o ciclo natural da vida. Embora nem sempre a gente consiga, né, gente? É difícil quando a gente lida com certas dores, né? Porque tem todo um passado, tem toda uma história, cada um vai ter aí as suas questões. Mas, assim, é o aprender a deixar ir o que tem que ir ou o que já foi, né? E que a gente fica segurando. Então, assim, eu me estendi muito, né? Nem queria ter falado tanto assim. Não sei se eu me embolei, não vou gravar de novo, porque senão não vai sair exatamente o que eu queria, então vai assim mesmo. Até a iluminação aqui não tá muito boa, né? Mas é isso, gente. Tudo meio mambembe, assim, meio... eu não sou profissional nisso, mas faço muito carinho, tá? E aí, lembrando mais uma vez, gostou? Curte, compartilha, comenta, tá certo? E assim, pra você que chegou até aqui, né? Assistiu aí esses 16 minutos, meu muito obrigada, boa noite. Que esse vídeo e os outros te auxiliem de alguma forma aí na sua busca, naquilo que você está procurando. E se lembra sempre o seguinte, né? Porque a gente está sempre querendo saber o que vai acontecer, o que o eclipse vai trazer, o que Urano, né? O que a quadratura com Saturno, Urano e Saturno vai fazer na minha vida. Enfim, cada hora é uma coisa diferente que explode, né? Que as pessoas querem. Explode assim, de comentário e tal, que as pessoas querem saber. Para você saber para onde você vai, você tem que saber primeiro qual o seu caminho, né? Por isso o mapa é fundamental. Você saber de onde você veio, né? Qual era a energia daquele momento ali que você chegou aqui, né, no mundo. E como essa energia, né, como o mundo, né, a energia de hoje interfere nessa energia aí do seu nascimento e como você pode usar isso a seu favor de alguma forma, né? Como você pode aprender a trabalhar melhor essas energias para assim você conseguir ir em direção àquilo que você deve ir, né? E não simplesmente ficar andando perdido por aí, porque como disse o Coelho para Alice, né? Mais ou menos assim, como é que é? Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, né? Então, assim, você saber para onde você vai é fundamental. E assim, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, curtido. E aí, deixem aí seu like, né? Eu gosto muito de falar like, não prefiro falar em português mesmo. E comenta, compartilha, tá bom? Um beijo e uma ótima semana para todos nós.